Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 41. Primeiro livro do profeta, sacerdote e juiz Samuel, capítulo 17. Glórias a Deus. Diz assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. Eu que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e fechei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor dos exércitos, Deus poderoso, continua, Deus, a salvar, a libertar, a tratar, a cuidar do teu povo, da tua igreja. Por isso precisamos, ó Deus, a cada dia da confirmação dessa tua palavra nos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentados, irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, apesar do povo de Israel, primeiramente, ter sido o reino norte, mais tarde foi levado cativo pelos assírios, 622 a.C., e o reino do sul, depois Judá, foi levado pelos babilônios para a Babilônia. Mas apesar desses acontecimentos, uma nação que
via constantemente afrontando, desafiando Israel, eram os filisteus. Então, segundo a palavra de Deus, a gente começa a perceber uma coisa: quando os povos, as nações se reuniam, um da banda do outro para poder pelejarem, às vezes levavam meses, 2 meses, se preparando, estudando, e aí até começar o confronto. Não foi diferente aqui. Estava lá aquele grupo, soldados filisteus, de um lado, de outro lado, o povo de Israel. E nesse momento também, o rei de Israel era Saul. Já era sabido, por exemplo, que Deus havia rejeitado a Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, Deus chega para Samuel e diz: Samuel, até quando eles de Saul tendo eu o rejeitado? Pega uma botija de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho provido um rei. Aleluia. E esse rei era Davi. Porém, Samuel chegou lá, ele começou a querer consagrar com seus olhos, pelo que ele via, e passou todos os irmãos. E Samuel dizia: talvez seja esse, talvez seja esse. Eram bonitos, bem vistos, aparentemente, mas não é aquele que Deus havia escolhido. Era um que tinha o coração voltado para Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Mas lá na guerra, os irmãos de Davi estavam lá, mas estavam todos tremendo, estavam todos com medo dos filisteus. E Davi, então, ele foi até lá. Ele foi levar queijo para os chefes dos soldados de Israel, foi levar figos dos irmãos, levou pão, levou tudo. E quando ele chegou lá, estava lá aqueles exércitos concentrados, e ele então resolve e falou para o rei. Olha o que ele falou para o rei, bem claro, deixou. Isso me chamou muita atenção. Quando Davi chega e diz: fica tranquilo, meu rei, se preocupe não, vai dar tudo certo. E o rei olhava para ele e não entendia nada, até que ele se apresentou ao rei e tentando colocar, dar escudo para ele, colocar a armadura, dando uma espada, tudo mais pesado que ele. Mas a defesa dele não estava na armadura, a defesa dele não estava na espada, a defesa dele estava no Senhor dos Exércitos. Nós hoje vivemos uma guerra espiritual muito forte. Em quem nós estamos confiando? Aonde está a nossa confiança? Queridos, infelizmente, tem muitos cristãos que não honram
a Bíblia, não honra a palavra, não honra a Deus. Temos cristãos que fazem parte do hall de membro da igreja, mas quando tem uma guerra declarada, ele se desespera. Ele diz que serve a Deus, mas no momento de mostrar que serve, no meio de uma guerra, no meio de uma peleja, ele foge, ele se desespera. Mas segundo a lição que tivemos aqui, diz a palavra de Deus que o filisteu veio, ele também o filisteu, ele vinha chegando também a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. O filisteu, o homem tinha quase 3 metros de altura, tinha 24 dedos, 12 nas mãos e 12 nos pés. Cada lado era com 6 dedos. Você tem 5? Ele tinha 6. Quase 3 metros de altura. O homem acostumado com guerra. Davi nunca tinha participado de uma guerra. Mas o Deus de Davi era o Deus da guerra. Que a questão estava aqui. E esse filisteu, esse gigante, ele simplesmente mandava o seu escudeiro na frente, e ele ia atrás, todo cheiando. Havia vencido muitas guerras, havia defendido muito o seu país, mas agora ele tinha uma guerra pela frente. Ele imaginava que ia vencer. Na cabeça dele, a guerra estava vencida, e era exatamente dele que o povo de Israel estava com medo. Diz a Bíblia Sagrada: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e gentil de aspecto. Jovem, não era um guerreiro, gentil de aspecto, você não tinha jeito de guerreiro, não tinha jeito de soldado, não tinha esse jeito. E o gigante não olha para ele, desprezou, não vai dar em nada. Meus amados irmãos, prestem atenção numa coisa. É bem verdade que por nós mesmos não temos condições de enfrentar o adversário. O inimigo das nossas almas, ele está acostumado com guerra. Ele tem estratégia, ele é estrategista. Então, se nós formos confiando em nós vamos perder a guerra. Porque, da mesma forma que aquele gigante Golias olhava para Davi e desprezava, o inimigo também, ele olha para nós e nos vê como nada. Porque ele olha para nós, para a nossa vida, para a nossa pessoa, e vê como nada, despreza. Esse é o grande problema do inimigo: desprezar o guerreiro de Deus. Pois bem, disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu o cão para que vires a mim com paus?
Ele pensava que Davi não tinha nada. Igreja do Senhor, diz a Bíblia Sagrada, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ameaça forte. Mas aí vem a resposta de Davi. Diante de toda ameaça, ele não voltou atrás do teu propósito. Diante de toda ameaça, ele não voltou atrás do teu objetivo. Ele havia falado com o rei Saul para não se preocupar. Ele havia falado isso. Querido, estava convicto disso. Ele tinha certeza absoluta. E a resposta que ele dá é a seguinte: aleluia. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Que maravilha! Que maravilha! Meus amados, quando eu olho para essa palavra, eu fico imaginando o desafio que Davi enfrenta, e sem ter medo de errar, de perder, sem medo. A coragem dele não estava apenas nele. A coragem dele estava naquele Senhor. Era a fortaleza dele, era a certeza dele, era a convicção dele. Venha você então, com lanças, com espadas e escudo. Davi não tinha lança, não tinha espada, não tinha escudo, mas tinha o Senhor dos Exércitos. Pense bem nisso nessa noite, porque a guerra está declarada. É uma guerra muitas vezes até silenciosa. Quando as coisas se levantam contra mim, contra você, quando as coisas se levantam para a igreja, mas em quem a igreja está confiando? Em quem você está confiando? Porque a guerra está declarada. Mas você vai dizer: que guerra, pastor, eu consigo? Eu vou explicar. Primeira coisa, primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está sendo, as pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem o Senhor dos Exércitos, estão sendo dominadas pelo adversário a tomar alguma atitude para poder confrontar a igreja, para confrontar o povo de Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12 diz: ai dos que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu até vós com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pois é, o inimigo está trabalhando, ele está
Tem muitos que até oram. Tem muitos que até jejuam. Tem muitos que até praticam a palavra. Mas quando começa a guerra, quando começa a batalha, ou um pequeno sinal de ameaça, a pessoa corre, desanima e para no meio do caminho, apesar de orar muito, jejuar muito, apesar de amar a palavra de Deus, de até praticar a palavra de Deus, mas nessa hora não confia. Davi deixou claro para ele, mais uma vez, Davi diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E mais, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Fala por mim assim. Tu vem ali, né? Com escudo, com espada, com tudo isso. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus da igreja, o Deus da igreja. Porque Jesus falou bem claro em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Então não adianta Satanás se levantar contra a igreja do Senhor. Não adianta ele tentar fazer e acontecer ou ameaçar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. E a espada é qual nós vamos pelejar. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Disse mais Davi: hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Isso é certeza. Isso é convicção, igreja. Ele falou, olhou para cada inimigo assim, dessa altura, 3 metros de altura, 24 dedos, tão largão, maior que um guarda-roupa de casal, de portas abertas. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Imagina que nessa altura, eu acho que ele olhava bem assim para cima. Ó, estou te avisando. Hoje mesmo, olha para baixo, olha para baixo, olha para cima. Hoje mesmo, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, ô grandalhão. Glória a Deus. E mais, feliz-te-ei. Eu te tirarei a cabeça. Vou te ferir, ainda vou arrancar a tua cabeça. É muito crente, viu? É muita fé. E o grandalhão olhando para ele. Imagine que passou a cabeça da vida. Que pivete é esse? Que pirralha é esse? Me desafiar. E vou dizer para vocês: o exército era tudo lá concentrado, de longe olhando. Imagine, o exército deu lá do outro lado. Aquele montão de homem. Glorificou um montão de homem. E entre eles, Davi e o filisteu. O desafio foi lançado. Não tinha mais como recuar. Quando você entrega a vida para Jesus Cristo, não tem mais como recuar.
podem tirar tudo de você, mas não pode tirar a tua salvação. Pode tirar tudo de você, mas não pode tirar a liberdade de você adorar a Deus. Pode tirar tudo de você, mas não pode tirar a convicção que tu tem em Deus. Creia nisso. Vou te ferir, vou tirar essa cabeça. E mais, os corpos, além disso, os corpos do arraial dos filisteus, daí hoje, mesmo as aves do céu e as bestas da terra. Não só você, mas todos os seus soldados, eles também serão entregues às aves do campo. Irmão, Deus não nos deu um espírito covardia. Para com essa história de falar que o inimigo é isso e aquilo, que ele faz acontece. Para de ficar com medo do inimigo. Você serve o Senhor dos exércitos. Para com isso. Não dê ouvido a isso não. O teu Deus é incomparável. Não existe outro. É o único Deus, o único Senhor. É o que peleja pela tua vida. É o que peleja pela igreja. Nunca perdeu uma batalha. Deixa o inimigo falar, deixa ele se levantar. O nosso Deus está sempre de pé. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Primeira coisa é isso. Testemunhar para toda a terra que há Deus em Israel. A igreja precisa testemunhar para toda a terra acerca do Deus da igreja. O Deus da igreja. Isso só se faz através da fé. Só através da fé. Não é mostrar que a igreja é forte, brigando, xingando, não quer dizer nada. Não é xingando, não é brigando, não é discutindo, não. Quando o mal se levanta, o crente precisa estar na posição. Se ele estiver na posição, creia na vitória. Agora Davi vai dar um recado para o povo de Israel. Primeiro, deu um recado para Golias e também para os filisteus. Agora é para o povo de Israel dizendo: saberá toda esta congregação do Senhor, que o Senhor salva. Não com espadas, não com lança, porque do Senhor é guerra. Ele vos entregará na nossa mão. Agora dá um aviso solene para todo aquele povo de Israel. Saiba vocês, povo de Deus. Vocês vão saber agora que o nosso Deus é o Deus que salva. Não com a espada que está com vocês. O nosso Deus é o Deus da guerra. Queridos, existe uma guerra espiritual muito forte. E é preciso que, além de orar, de jejuar, se consagrar, é preciso, além de conhecer a palavra, é ter ousadia espiritual e crer no Senhor dos exércitos que peleja pela tua igreja, pelo teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lute forte quando deixa a guerra, a dor pecado. Canta como o exército de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória.